Olá, e estrelas, como que vocês estão? A gente vai fazer uma tiragem diferente, é uma tiragem de como está o coração daquela pessoa em relação a mim. Tu pega seu copinho de água, bebe a água tranquilo para trazer a sua atenção para cá, para você se sintonizar e pegar aquilo que ressoa com você. É uma tiragem coletiva, nem tudo vai ressoar, mas eu tenho certeza que você vai conseguir identificar. Se você chegou aqui nesse vídeo, nada é gratuito no plano espiritual, tem uma mensagem para você. Eu já quero pedir que você deixe seu like, que você comente como é que ressoou, e se você puder compartilhar também, já se inscreve no canal. E vamos lá. Por favor, hum, por favor. Opa, através da minha presença divina, eu sou aqui agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, para que eu me torne um canal e consiga receber com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem. Por favor, pedindo carta, então, vamos lá. Como está o coração? A lua, os trevos, a chave e a carta. Bom, a primeira situação que aparece aqui é uma pessoa que está bem confusa emocionalmente, não sabe direito o que está sentindo. Aqui a gente tem a lua que traz esses sentimentos confusos em relação, né, ao coração. Como é que o meu coração se move? Como é que aquela pessoa está pensando? O que que ela está sentindo por mim? Como é que está o coração dessa pessoa? Aqui está me mostrando sentimentos confusos. Ora tem um sentimento, ora tem outro, tá indecisa. É uma pessoa que não está sabendo direito como lidar. Para alguma pessoa, provavelmente está longe, tá? Porque eu tenho a carta aqui que me fala de uma aproximação, a chave me fala de uma abertura, e então eu vejo um pensar, um tentar uma aproximação, um querer alguma coisa, mas como é um trevo, aqui ainda me fala muito sobre eu não tenho certeza ainda, mexeu comigo, eh, e se a pessoa ela tá distante, tá vindo muito uma coisa de eu quero procurar, mas eu ainda não sei como fazer, qual caminho percorrer, por onde é que eu faço esse movimento. O que mais, por favor? Para alguém, tem uma foice aqui, tá? Então aqui me mostra uma para algumas pessoas ou alguém que chegou aqui, está vivendo um término. Então essa pessoa ela está num processo de lidar com esse corte. O que mais, por favor? Nossa, caiu um monte. Serpente com peixes. Quando eu junto todas as informações, aqui me traz uma situação assim também. Alguma coisa inesperada aconteceu e tem alguém que para alguém aí que gosta de você, tá vendo uma situação inesperada e tá tentando se aproximar dessa situação onde talvez você esteja mais frágil, alguma coisa assim, para aproveitar isso para se aproximar, porque a serpente, ela fala muito de pele, mas ela fala de comer pelas beiradas, então talvez seja alguém que ainda não demonstrou um afeto, talvez seja alguém que goste de você em segredo ou que esteja a fim de você em segredo, e essa confusão emocional que está acontecendo na sua vida, está trazendo essa oportunidade. É alguém, hã, que que realmente quer tentar alguma coisa, deve ter um sentimento antigo por você, mas essa pessoa aqui é a pessoa que não é a que você está pensando. "Ah, eu estou pensando como está o coração da pessoa que eu me relaciono, que a gente se separou e etcétera", só que é alguém que está tentando achar uma forma de chegar em você. É alguém que você não sabe ou que não se declarou ainda, mas que você percebe que tem alguma coisa, porque a serpente, ela tem pele.
Então tem pelo menos aquele clima, sabe, meio tenso. Isso confirma muito com a chave que já tinha saído, né, que fala de abertura de portas, aproximação. A carta também me fala muito sobre alguma mensagem que chega. Então aqui a gente tem, mais de uma situação que já saiu. Tanto alguém que está que um relacionamento afastado, terminado, que tem um contato, tem uma aproximação, mas ainda não dá para dizer se dessa aproximação gera alguma coisa, porque a pessoa está bastante confusa. Aqui a gente tem também um movimento de alguém passando por uma separação ou passando por uma crise, e isso dando esperança para essa pessoa que gosta de você em silêncio. Caiu tudo, né? Então caiu nuvens, caminhos, cavaleiro e cão. Aqui, para alguém, que está em crise, que teve uma discussão ou que está vivendo uma separação, recente, aqui tem um retorno. Alguém pensando em realmente alinhar os caminhos, sabe, ter uma conversa para esclarecer para onde cada um quer ir, o que cada um está pensando. Tem aqui realmente uma procura e o cão me mostra uma relação saudável, uma relação de companheirismo, uma relação não só de amor, mas aqueles raros, né, relacionamentos onde as pessoas elas são, além de ter um relacionamento, são amigas de verdade, sabe? Torcem umas pelas outras, querem ficar junto, então é um relacionamento bastante saudável. Vou botar aqui que a gente vai ler os entornos aqui também do coração. Eu peço desculpas, como eu não estou em casa, eu não estou com o material, o equipamento para eu conseguir mostrar as cartas para vocês, então eu vou ficar levantando aqui, porque não estou em casa. Então vamos lá. O que mais, por favor? Então, aqui o anel me fala que alguém, ou para alguém que tem um relacionamento já estável, um casamento, um morar junto, uma estabilidade, está passando por um período de rever, né, as questões, de rever sentimentos mesmo. Então, se você está pensando no coração de alguém que está com você já há um tempo e você está sentindo que a coisa está esquisita, é porque a pessoa realmente está revendo conceitos. E aqui me fala muito da necessidade de uma troca, de uma conversa. Me parece que para alguém está com dificuldade em conversar, é como se vocês não se falassem mais. É como, sabe quando o relacionamento dá aquela esfriada, né? E aí a gente começa a achar que talvez a gente seja culpada ou que talvez tenha uma outra pessoa, porque não tem mais diálogo, não tem mais conversa, só tem rotina, obrigação, dificuldade. Então, aqui, para alguém que está vivendo um relacionamento que está nessa fase, aqui está falando que precisa haver uma conversa. Porque se não houver uma conversa e um refazer de acordos, e vocês buscarem fazer coisas juntos, se divertir, tentar resgatar inclusive esse fogo, sabe, é um relacionamento que já está morno, ele tende a ir rompendo, tá? É muito importante haver uma conversa e uma conversa bem sincera mesmo, assim, olha, as coisas não estão como a gente imaginava, a gente se ama, a gente quer ficar junto, a gente precisa consertar essa relação. A gente precisa harmonizar isso, a gente precisa rever nossos sonhos, ver nossos projetos, porque me parece que tem muito uma frieza, um isolamento, um repensar a vida, sabe? Então, nesse momento, aqui me fala muito sobre rever projetos, rever a rotina da vida, tentar encontrar formas saudáveis de vocês fazerem coisas juntos, né? Porque parece que ficou muito preso nas rotinas e na parte burocrática, chata das relações, sabe? Como se o amor, o coração, o carinho
fosse deixando de lado, fosse se perdendo no meio desse caos todo. Tem muita abertura para isso, para harmonizar isso, mas precisa realmente esclarecer, ter uma conversa sem acusação, sabe, sem, tipo, o dedo na ferida, tipo: "Ah, você não me dá mais atenção. Ah, você não me olha mais. Ah, você" não, é uma conversa sobre a relação, buscar ter uma conversa madura, sabe, porque tem muita coisa envolvida. Eu também tô pegando aqui, para alguém tem uma coisa de a relação tá bem com afastamento e dificuldades, e me parece muito que tem alguém, se sentindo presa ou preso nessa relação também por uma questão de ter adquirido bens ou ter coisas em comum, não sei se compraram alguma coisa e aí uma separação ficaria difícil, ou se está numa situação em que não dá para bancar uma separação, né, então as pessoas elas ficam vivendo ali aqueles relacionamentos porque elas não conseguem sair. Tudo isso aqui precisa de uma conversa. Eu vou deixar o coração no centro e vou pegar um tarozinho aqui, tarô das bruxas, para ver se tem mais alguma mensagem sobre isso. Lembrando que é coletivo, é intuitivo e espiritual, então tem muito que sai nas cartas, tem muito do que eu ouço e eu trago sem filtro. E aí você filtra, esse é seu trabalho. Eu trago, você filtra, o que é seu, o que não é seu, deixa que é de outra pessoa, tá bom? Não é exatamente uma ordem cronológica, as informações elas vão vindo e você vai captando. Por favor, que mais? Caiu três cartas. Rei de paus, rei de fogo. 5 de copas, 5 de discos. Aqui, para alguém, está vivendo uma relação bastante desgastada. Esse rei de paus aqui, ele tem uma energia de buscar, de correr atrás, de investir, de dar tudo de si. Isso não significa que é um homem, é uma energia, tá? Então, tanto pode ser você, quanto pode ser a pessoa que você está se relacionando, que deu tudo de si, mas agora enxerga que não está colhendo todo esse esforço e então o fogo está baixo. Aqui, esse 5 de copas me fala muito de mágoa, de ressentimento, de sofrimento e também de percepção, né? Porque a gente tem um 5 de discos. O discos, ele chega na matéria. Quando aquele sentimento que não foi tratado, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela coisa que não foi esclarecida, aquela atitude que não muda, tudo que vai guardando, isso vai apagando o fogo. Então, esta pessoa que estava completamente dedicada, envolvida, ela foi percebendo que não estava sendo, que era meio unilateral, sabe? Me parece muito uma pessoa que se deu muito, que viveu muita cobrança e que olha para a relação, apesar de amar e apesar de querer saber como está o coração da outra pessoa, por exemplo, está querendo saber exatamente porque está na hora de receber de volta isso. Está questionando se realmente valeu a pena todo esse esforço, se realmente foi amada ou amado, como amou, como se dedicou, porque aqui está me mostrando muitas coisas quebradas e rachadas. É quando a gente está enxergando muito, me dou muito e recebo muito pouco, e tem uma coisa também desse rachado, dessa amargura, dessa decepção, porque são as taças vazias, né? Então, você se dando até a exaustão sem receber de volta aquilo que você precisa. Tem muita coisa aqui para alguém, isso deve ser muito, muito específico. Eles falaram que tem um retorno, a pessoa ela não, você se doa e a pessoa ela não tem esse mesmo cuidado, essa mesma atenção e tenta de alguma forma
mostrar isso através de coisas que te dá, né, de questões financeiras mesmo, sabe? Então, tipo, não te dá carinho, mas te dá, sei lá, uma caixa de bombom, entendeu? Tipo, mas eles estão me falando que isso não é falta de saber demonstrar amor, é meio que um. Tá, eles falaram uma frase que é uma frase que se usa, ou se usava, não sei o que, não sei se ainda usa, né, na Umbanda, que era, pelo menos eu ouvia, ou sei lá, é um cala a boca para o santo. Cala a boca para o santo é quando não se fala mais isso, né? Eu não sei por que que eles falaram, mas é como se fosse assim: você faz uma entrega para o santo, para você evitar, por exemplo, ter que raspar o cabelo, ter que deitar para o santo. Então, às vezes a pessoa não está pronta, tal, então ela faz uma entrega, que é uma entrega só para ele ficar, para o santo ficar calmo, enquanto você vai se preparando e vai decidindo e tal. Então, de um jeito estranho, é um assim, dá um tempo que eu ainda não sei. Essa sensação disso que eles me trouxeram é como se fosse isso. É como se quando o negócio fica muito escancarado que não é de duas via, que é via única, né, que não tem retorno, aí te dá um agrado. E aí você entra de novo num processo de será que eu não estou pensando demais? Será que eu não estou achando, procurando pelo em ovo? Será que realmente essa relação está dessa forma? Será que eu realmente tenho motivo para me sentir magoada ou não tão amada ou aceitando migalhas? É como se fosse uma forma de te manter ali meio cativa na situação ou cativo na situação. Então, são aqueles pequenos agrados quando o clima fica insuportável ou quando você já está duvidando, quando você já não tem mais energia. Então, assim, isso aqui é muito um alerta para ver. Ah, entendi por que o cala a boca do santo, né? Que são atitudes que é para te silenciar, para te acalmar, para fazer você desistir de tomar atitudes. Entende? Tem que tomar cuidado com isso, tá? O que mais, por favor? Um enforcado, mais por favor. 6 de paus, a justiça, 2 de discos, 7 de paus. Então, para alguém aqui, me traz um movimento de mudança amorosa e no relacionamento. Aqui me fala de uma energia de você, de alguém se sentir preso, e eu não sei se é a pessoa que você está pensando sobre o coração, está se sentindo presa e sem saída, ou se é você que está na situação de presa sem saída. Talvez isso. Tá. Então, para alguém, você tá sem ação, né? Então, assim, você quer saber o que outra pessoa sente, é uma pessoa que, de alguma forma, você não tem como chegar. Me parece que tem um afastamento e você tá se sentindo numa situação onde você só pode. Você não tem atitude, você não tem o que fazer, você só pode esperar que algo mude. Aqui, esse 6 de paus, né, essa carta aqui, ele me fala muito sobre você enxergar aonde é que você está colocando a sua energia, aonde é que você está buscando vitória, porque aqui é uma carta de vitória, mas a vitória talvez seja exatamente sair do enforcado, ou seja, parar de esperar que alguma coisa mude, ficar na passividade, porque o enforcado ele está passivo. Entende? E tomar atitudes, porque essa carta ela pede vitória através de atitudes, mas não me parece que é vitória nessa situação de passividade. É vitória de você olhar e se levantar, a carta da justiça, colocar pesos, entendeu? Pedir por justiça. Às vezes a gente está vivendo relacionamentos que, quando a gente percebe, a gente está completamente passivo, aceitando tudo e perdendo a nossa energia. E então
É botar na balança mesmo, se o que você sente ou o que você recebe vale todo o seu esforço ou o seu desgaste, ou a sua insegurança ou o seu sofrimento. Aqui está me falando muito de falta de coragem também. Então, para alguém, você tem plena consciência de que não importa o que a outra pessoa sinta, você você não tem coragem de tomar a atitude que deveria tomar, entende? Então você quer que o coração daquela pessoa mude, que ela se transforme, que ela vire outra coisa, ao invés de olhar e falar: "Bom, é hora de mudar. Bom, eu me coloquei e dei tudo a ponto de não ter mais o que fazer. Então o que me mantém nisso?", entendeu? E aí falta a coragem de enfrentar os obstáculos. E tem muito uma coisa de o que vão pensar. Para alguém, eles estão falando que esse o que vão pensar tem a ver com se relacionar com alguém que de alguma forma não deve, as pessoas falariam se você se relacionasse. De repente, rolar um relacionamento entre você e, sei lá, o ex de alguém ou a ex de alguém, de repente você se descobre apaixonada ou apaixonado por alguém que sempre foi amigo ou amiga e o povo não vai acreditar que isso sempre foi assim e de repente a coisa aconteceu. Me fala muito sobre um grande incômodo, entendeu? De fofoca, de falação mesmo. E aí eu tenho a mensagem do marinheiro que eu fui esses dias, né? Ele me falou: existem três verdades, existem várias outras, mas ele ia me dar três verdades na vida. E isso cai muito bem, assim, essa coisa de o que vão falar, o que vão pensar. Seja isso para você mudar a sua vida também, porque aqui, se você está vivendo um relacionamento onde você está completamente presa, sem ação passiva, mudar essa situação, porque esse 2 aqui é um recomeço, é uma nova história, também pode chamar atenção. O que que vão pensar se eu abandonar o meu relacionamento? Voltando, o marinheiro me falou o seguinte, ele falou: "Existem 3 verdades. A segunda verdade tem a ver com o que vão pensar. Aquilo que é seu, o que não é seu não lhe diz respeito, inclusive o que as outras pessoas pensam". Ele me falou: "A terceira verdade", e tem várias outras, mas ele me falou só 3. "A terceira verdade é, no momento de conflito, na encruzilhada da vida, você escolha você. E aí as pessoas vão pensar que você é egoísta, que você é isso, que é aquilo, mas a espiritualidade diz para você escolher você, porque você tem um papel na vida e você tem o que fazer aqui. Quando você não escolhe você, você não está cumprindo o seu papel na vida". E a primeira verdade, que é a mais maluca, que bugou minha cabeça, é que a morte não é uma certeza. Tã-tã! Eu até fiquei pensando, eu falei assim: será que quando eu morrer eu vou virar entidade e vou trabalhar? Mas enfim, por que que eu tô falando isso? Não importa o que vão pensar de você. Se você já tá nesse estado de decepção, de olhar e ver os esforços, as taças vazias, os esforços não dando em nada, vivendo, de migalhas, assim, né, de agradinhos quando você tá próximo a surtar, sair fora, acabar tudo, aí você ganha um agradinho, sabe? Quando fica muito pesado, e aí te mantém ali. Tá, eles estão falando que essa coisa desse agradinho e tal, isso também, para alguém, é aquela pessoa que não te dá, que não te prioriza, que não te dá atenção, que sai com você quando dá, que te liga de última hora. E aí quando sente que tá perdendo o controle, entendeu? Que você vai caminhar, que você vai sair, aí vem, te chama, e tal. E isso tem muito a ver com o estar preso, porque eles estão me falando que para alguém esse estar preso
tem a ver com você não se sentir confortável de falar com esta pessoa, então você fica na passividade, esperando a pessoa se manifestar, achando que se você aceitar, que você estiver disponível, toda vez que essa pessoa vier, num magicamente, essa pessoa vai descobrir que te ama. E que tudo isso que você está aceitando, aguardando, não sei o quê, vai dar certo. E eles estão falando para você: "Não, isso você está sendo infantil". É sem filtro, tá? Eu só estou trazendo o que está vindo. Por quê? Porque não vai mudar, não vai magicamente a pessoa ela não vai descobrir que te ama. Magicamente, você vai descobrir que ficou muito tempo presa ou preso, valorizando quem não te valoriza, fechando o seu campo energético, impedindo que você realmente mude e encontre alguém que realmente possa, de fato, preencher seu coração. Então, se você está vivendo um relacionamento, e isso já tem um tempo, aonde a pessoa vem quando quer, te enche de desculpinha, nossa, eu tô trabalhando muito, nossa, você não sabe o que aconteceu, não, eu quero te ver, mas não tô conseguindo, entendeu? Não, cai na real. Se você não tem intimidade para falar com esta pessoa, ou tipo, vamos se ver, ou qualquer coisa assim, se você tem que pisar em ovos para falar, para encontrar com essa pessoa e vive na passividade esperando essa pessoa se manifestar, você precisa ter coragem de olhar para isso e falar: "Desse mato não sai coelho, não tá saindo coelho desse mato". Então, se você entrou aqui para saber se essa pessoa gosta de você, eu vou até perguntar, mas assim, o que me mostra é que não sai coelho de um mato onde já começa, onde você não pode ser você, a ponto de, tipo, ficar sem graça se vai mandar uma mensagem. Entende? Olha o nível da coisa. Por favor, mais sobre sentimentos. Então, rede de discos, isso aqui para alguém é alguém que saiu de um relacionamento, ou foi casado, ou veio de um relacionamento duradouro, e aí não tá afim de começar tudo de novo, ainda tá olhando para o futuro e pensando, nossa, como é difícil sair de uma relação. E então esta pessoa, ela realmente, tá, se você tá vivendo um oi sumida com uma pessoa que: "Ai, eu gosto, tal, mas a minha vida, ai, meus filhos, ai, meu trabalho, ai, não sei o quê", e aí te vê a cada 15 dias, mas te mantém ali e te liga, tipo, às vezes no mesmo dia, vão fazer alguma coisa e você fica toda achando que eles ou todo achando que essa pessoa estava te pensando em te chamar, e o dia inteiro, e não, tipo, não, é tipo, ah, bom, não tem o que eu fazer, deixa eu dar uma ligada. E você sentindo presa, sem saída, realmente as pessoas não tá disponível para se relacionar. E se não está disponível para se relacionar, você também não tem que ficar presa, porque o que está te prendendo nesse enforcado aqui são essas migalhazinhas que você recebe na esperança de que as coisas vão se equilibrar. E não vai, amiga ou amigo, não vai. Porque essa pessoa não quer, ela não está pronta e ela não pretende ter algo mais sério. Entendeu? Então, se você topar viver um relacionamento sabendo que a pessoa não tá afim de se relacionar, é sem compromisso, é pele, é só quando é legal, então você também comece a ter atitude e pare de ficar presa na passividade plena. Porque se a pessoa ela não tá pronta para se relacionar também, então você também tem o mesmo direito de falar: "Vamos sair que eu tô afim?". Sai da passividade. E se a pessoa não aceitar a sua atitude, você já sai fora também, porque desse mato não sai coelho. Desse mato definitivamente não sai coelho. E eu sinto muito se você ficar chateada comigo, mas nem sou eu, é tipo, tá vindo, eu tô é sem filtro. Mas não perca seu tempo com isso, entendeu? É bem uma situação muito clara. Você na passividade, esperando contato, atenção, encontros, você tem que sair disso. Não joga energia, não se mantenha presa numa coisa que só te decepciona.
entendeu? Não tem emoção aí. Eu acho que tem bastante informação. Eu vou pegar um oráculo para tirar uma mensagem final, e aí vocês me falem o que que ressoou, como foi, tá bom? Me deixem saber. Eu vou tirar o oráculo das mulheres fortes. Eu acho bom a gente ter essa percepção, né, de o que fazer. Por favor, para finalizar, qual a mensagem? O que que o oráculo diz? Por favor, por favor, saiu muitas, eu não vou aceitar. Opa, foi só falar que saiu muito, eu não ia aceitar, me largou duas. Duas você aceita, né? Olha, essa carta, ela tá falando que tem pessoas que estão vendo esse vídeo que já tem a intuição do que tem que ser feito. Ela tá falando para você fechar seus olhos, levar o seu coração, seu pensamento a esse coração e realmente sentir o que você deve fazer, porque é como se você não tivesse confiando no que o seu corpo está dizendo, no que sua mente está dizendo, o que na sua intuição está dizendo. É como se estivesse falando assim, você sabe a resposta, mas você não quer enxergar. E essa carta da transmutação, ela diz que nada é permanente, tudo se transforma. Isso significa o quê? Que a gente tem, começos e fins. Não existe exceção sobre isso. Então, para algumas pessoas, aqui mostra que, assim, se essa transformação que você está vivendo na sua relação não é saudável ou suficiente para você, você tem que entender que tem coisas que têm fim. Não vai voltar a ser o que era. Então é daqui para frente. Ou você consegue, como saiu, né, para alguém, ter uma conversa adulta, sabe, sem acusações e falar sobre as transformações da relação e como vocês conseguem melhorar isso, ou senão isso vai a cada vez mais ficar mais distante, mais frio e aceitar que tem coisas que têm fim. Não é todo mundo que veio para passar pela nossa vida e ficar para sempre. Tem pessoas que vêm, elas ficam um período que tem que vir, e a vida vai nos levando para diferentes lugares. E hoje a gente consegue enxergar isso. Antes você tinha que abrir mão dos caminhos da vida para manter uma relação. Hoje a gente não precisa mais disso. A gente mantém a relação se a gente estiver bem e a outra pessoa bem. Se você estiver nesse movimento de transformação, de mudança e percebendo que as coisas estão diferentes, você tem duas saídas. Uma é, eu não quero mais viver isso, que tem várias situações aqui aonde a relação já desgastou, e outra é, eu preciso sentar e conversar. O que não pode é ignorar. Ignorar o que você está vendo. Não só com os seus olhos da mente, que fica trazendo desculpas para você, como seus olhos emocionais, como fica seu corpo quando você está perto ou quando você está distante. Entende como essa relação se torna na sua vida, se ela te faz bonita, independente e feliz, ou se ela te apaga, se ela te diminui. Aqui você sabe exatamente o que tem que fazer, só precisa ter coragem, tá bem? Então é isso, um beijo, muita luz. Conto com o like e quero saber todas as fofocas. Me fala, bateu aqui, tem tudo a ver ou não? Isso não foi para mim, tá? Vamos conversar.